Olá! Seja bem-vindo a uma madruga versão plus size pro YouTube. Você não faz ideia do que eu tô falando, né? É porque você ainda não me segue no Instagram. Corre lá, aqui ou aqui. Não sei se eu vou saber editar esse vídeo mesmo. Mas o primeiro vídeo que eu vou fazer pra vocês, eu quero falar como foi que eu vim parar aqui. Porque se você for lá no meu Instagram, você vai ver na bio que eu nunca pensei em ser mãe. E as pessoas perguntam, Marina, você nunca pensou em ser mãe? Você não planejou sua gravidez? Como é que foi que você foi parar aqui? E eu tive que reler o meu primeiro post de muito tempo atrás, de 1º de abril de 2016. Não, é mentira. Eu tive que reler o meu post e eu me lembrei dos sentimentos que eu tinha quando eu escrevi. Essa história vai ser longa, então senta que lá vem a história. Era uma vez em 1988. Não precisa voltar tanto assim, né? Vamos pra lá pra 95. Aliás, o ano que a maioria das que me assistem nasceu. Tô ficando velha. Se você nasceu em 95, você nem entendeu o que acabou de acontecer. Digita no Google, senta que lá vem a história que você vai entender tudo. Era o máximo quando eu era criança. Mas bora lá, né? 95, eu tinha meus 7 anos e eu sempre fui uma criança meio robô, assim, meio ET. Eu não gostava de brincar com crianças. E eu também não gostava nem de boneca. E as únicas crianças que eu brincava eram minha irmã e minha prima, mas eu não gostava muito de brincar de boneca com elas, não. Eu brincava mais de Barbie. E minha Barbie era executiva, era engenheira, astronauta. Ela era trabalhadora. Minha Barbie não era criança e nem era mãe. Eu nunca gostei. E quando eu comecei a crescer, as pessoas começaram a me oferecer o filho delas pra segurar. Mães, não fica oferecendo pra quem não quer pegar a criança. Você não quer pegar, não quer pegar. E eu não gostava. Alguém me falava assim, você quer pegar um pouquinho? Eu ficava, não, obrigada. Ó, que gracinha, sabe? Tipo, bom garoto, tipo cachorro, assim, sabe? Que gracinha. Ó, que lindo. Eu morria de medo de pegar. Morria de medo de deixar cair no chão. Eu nunca gostei, mesmo na adolescência, na fase adulta, eu nunca gostei de pegar a criança no colo. Não me interessava de assuntos de maternidade. Não me interessava. Tadinho, eu tenho meu melhor amigo, ele é padrinho de uma menina que hoje já tá grande, acho que ela já tá com 6 anos. E na época, ele todo feliz, não, gente, vem conhecer a minha filhada, não sei o quê. E eu super ignorei ele. Desculpa, Gustavo, você tá no meu coração. Mas eu ignorei porque eu, tipo, não tinha interesse, sabe? Eu ficava, cara, o que eu tenho que ir lá ver a filhada do meu amigo que não tem nada a ver comigo? Eu nunca, não gostava, de jeito nenhum. E como eu falei, né, eu era uma criança que gostava de conversar com adultos e ler livros. E eu cultivei esse hábito até hoje. Eu gosto muito de ler e gosto de falar assim, ó, só um pouquinho. E foi um dos motivos porque eu abri o Instagram, que na hora que eu decidi que eu ia engravidar, eu comecei a ler uns livros assim. Eu entrei num mundo que eu nunca tinha ouvido falar, esse mundo da maternidade. E eu pensei assim, nossa, eu tenho certeza que tem um monte de gente que não sabe dessas coisas também. E quando eu falei com algumas amigas que também estavam nessa vontade de engravidar, as coisas que eu contava pra elas, elas não sabiam. E eu também não sabia, eu tinha acabado de ler. E eu pensei assim, nossa, vou fazer um Instagram, que aí eu vou contar o que eu sei e eu vou descobrir o que eu não sei do pessoal que entrar lá. E o meu sonho, assim, era ter 200 seguidores. Porque não era nem meu objetivo ter muitos seguidores, mas era ter um grupinho fechado que conversasse comigo sobre os assuntos. Eu tinha acabado de ser demitida do meu emprego. Depois a gente abre mais esse assunto. Eu sou formada em engenharia naval, trabalhava no estaleiro. E eu tinha acabado de ser demitida, eu tinha muito tempo nas mãos. E eu não funciono com muito tempo nas mãos, sem nada pra fazer. Eu preciso ter coisas pra fazer. Então, assim, eu tinha meus objetivos de engravidar e tal. Só que engravidar não é apertar um botão. Então, uma forma de diminuir essa ansiedade, que eu tinha certeza que eu ia ficar, eu abri esse Instagram que era meu diário. Tudo que eu aprendesse de novo eu ia colocar lá, ia fazer perguntas para as pessoas. Meu objetivo era assim, não, eu quero descobrir a fórmula infalível para engravidar no menor tempo possível. E foi o que eu fiz. Eu comecei a conversar com umas mães assim que escreviam o positivo, essas tentantes, e eu perguntava, mas o que você fez? Me conta! E eram umas histórias malucas de um tal de elixir de inhame, de lubrificante especial para engravidar. E eu falava, gente, mas eu nunca ouvi falar nessas coisas, eu também quero. E eu comecei a procurar essas coisas diferentes para engravidar e comecei a escrever. O que eu fazia e tal. No futuro a gente faz uns vídeos sobre ser tentante. Hoje eu quero falar mesmo
como foi que eu cheguei aqui no YouTube e o melhor momento para ser mãe. Abrindo o Instagram, o negócio foi crescendo, eu fui ganhando muitas amigas, eu tenho pessoas, assim, desde os primeiros meses, assim, sei lá, 3 meses, antes de eu dar o meu positivo, que eu falo até hoje, e tem uma pessoa que eu gosto muito, que antes de eu dar o meu positivo, ela me comentou que estava tentando engravidar, depois que o Dante nasceu, ela me contou que estava grávida. Então, assim, é muito legal, sabe? Acompanhar a história dessas pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu, que era, assim, um desejo muito grande de engravidar. E às vezes não é tão rápido, né? Não é que seja difícil, mas às vezes não é tão rápido. E a gente tá esperando uma coisa rápida, né? E é uma jornada, assim, que eu não acho saudável ser passada sozinha. Então eu resolvi contar minha jornada para as pessoas. No início era bem diferente no Instagram. Eu postava dicas de como engravidar, que eu ouvia. Eu postava fotinho assim de bebê, foto de grávidas para ser minha inspiração de ensaio. E depois, quando eu dei o meu positivo, que o negócio começou a deslanchar mesmo. No momento que eu tô gravando, eu tenho 41 mil amigas do Insta. Eu não gosto de chamar de seguidor, eu gosto de chamar de amigas do Insta. Porque é todo mundo meu amigo. Eu acho engraçado quando o pessoal fala assim: ai, Marina, eu queria tanto ser sua amiga. Eu fico, gente, mas você é meu amigo. Você não tá aqui no meu Instagram, você tá aqui pra isso, pra ser meu amigo. Pra ocupar meu tempo, né? Agora que o Dante nasceu, meu tempo diminuiu muito. Mas durante a gravidez foi ótimo. Nossa, foi muito bom ficar conversando, novas ideias e as coisas que eu descobria, coisas que eu sentia e eu falava para outras pessoas que eu tava sentindo, elas falavam, eu senti também. E o feedback das pessoas é muito legal. Que você fala assim, contei uma história, por exemplo, eu tive um sangramento na gravidez. E aí eu contei a história, e aí alguns meses depois, algumas semanas depois, pessoas me falaram, nossa, eu também tive, e eu fiquei mais tranquila porque você falou que teve também. Eu fiquei mais tranquila porque você falou que tinha esse sintoma e tal. Eu já tava esperando esse sintoma porque você falou que teve. Eu acho legal, óbvio, né, gente? O Instagram não substitui uma consulta médica, pelo amor de Deus, eu sempre falo isso pra vocês. Não sou médica, não sou psicóloga, não sou nada da área da saúde. Eu conto as minhas experiências e a gente troca, né? Eu também fico preocupada quando acontece um negócio aí que eu não entendo o que tá acontecendo. E aí eu resolvi abrir esse canal do YouTube, porque eu comecei a perceber que as perguntas são muito repetitivas, porque todo mundo passa pelas mesmas coisas. E aí agora vai ser mais fácil. Se vocês me perguntarem, eu já tiver gravado o vídeo, eu mando o link. E se eu não tiver gravado, é uma ideia ótima para eu gravar um novo vídeo. Falei de como é que eu vim parar aqui, mas o tema de hoje é como saber se está na hora de engravidar. Aí as pessoas me perguntam muito, Marina, você falou aí na bio que você nunca pensou em ser mãe. Você engravidou sem querer? Como é que foi essa história? Bom, resumidamente, meu ano de 2015 passou bem rápido porque eu comecei a trabalhar no estaleiro e ele ficava a 40 quilômetros da minha casa, então eu ia e voltava e eu gostava muito de trabalhar lá, eu ficava muito feliz. Só que com essa crise, né, no setor de construção naval, principalmente, né, óleo e gás, o estaleiro foi começando a diminuir os projetos. Em dezembro, o navio que eu estava trabalhando foi entregue e eu fiquei sem projeto, sem o que fazer. E já tava aquele desânimo, porque o estaleiro tava com prazo de validade, né? Pra fechar em setembro. E eu sabia que eu não ia ter outro projeto. E coisas aconteceram. Eu comecei a ficar meio sem nada pra fazer. Eu já falei, né? Eu não gosto de ficar sem nada pra fazer. Eu tinha muito pouco trabalho. Então eu ficava assim, nossa, mas aí eu vou ficar nesse jeito até setembro? Como é que vai ser isso? E eu, até esse momento, nunca tinha pensado em ser mãe. Eu pensei assim, vou começar a pesquisar sobre maternidade. Esse negócio aqui não vai render muito, e eu vou ficar anos desempregada, porque o setor tá muito ruim. Vamos ver se a gente vai ter um filho, né? Foi decidido assim. Aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E eu li um livro que não tem versão em português, que a tradução é Prepare-se para engravidar, que eu não recomendo, porque o livro é assim, é terrível. Antes de engravidar, você tem que deixar de fazer isso, porque o que você come hoje afeta a vida do seu bebê. E eu comecei a ler aquilo e eu fiquei desesperada, porque era impossível seguir, porque você tem que comer 200 gramas de salmão na semana, que você tem que comer vegetais verdes, roxos, amarelos, vermelhos. Quando você começa a olhar essa lista é impossível de seguir. E eu comecei a falar, gente, mas é muito difícil isso e tal. E eu encomendei, né, os livros mais famosos aí do mundo materno.
E eu comecei a ler pelo Crianças Francesas Não Fazem Manha, que foi o primeiro que me indicaram e falaram, olha, é uma coisa muito leve e tal, você vai gostar, é uma comédia. Eu falei, vou começar a ler. E o livro conta a história pessoal da Pamela, que ela é americana e viajou para a França. E ela é como todo americano, ela come da forma que ela conta. E eu achei o brasileiro muito parecido. Ela era muito neurótica com isso. Não, porque não pode comer o queijo tal, porque não pode comer sushi do não sei lá das quantas e tal. Ela percebeu que na França ninguém tem esses cuidados, não. O pessoal come o que for, o que tiver que comer, sendo de boa procedência e tal. Não vamos entrar no mérito nesse momento, mas eu achei uma forma muito mais leve de levar a gravidez. E eu pensei, nossa, essa fórmula aí é uma fórmula boa pra mim. Vamos ser uma coisa mais leve, que não... Sabe, tudo é culpa da mãe. Ah, meu filho é um gênio porque eu comi não sei o quê. Meu filho é mais desenvolvido que o da vizinha porque eu coloquei na psicopedagoga com 2 anos. Eu acho que as pessoas cobram muito, sabe? E eu sou muito relax. Eu gosto de, sabe, de levar as coisas no meu ritmo. Eu falei, nossa, esse livro aqui combina mais comigo. E depois que eu terminei de ler, eu pensei assim, nossa, a gravidez não parece ser um fardo tão pesado quanto eu imaginava que poderia ser. E, nossa, isso mudou, assim, muito meu conceito quando eu percebi. Então, foi um passo a mais que eu dei. E algumas pessoas me perguntam, assim, como é que você soube que estava preparada? Eu tenho um segredo para contar para você. Você nunca sabe. Você nunca está preparada. Você não está preparado para engravidar. Você não está preparado quando começa a crescer a barriga. Você não está preparado quando você vê o seu filho no colo. Porque a gente sempre acha que tem um padrão tão alto para ser mãe. E eu tive um padrão super alto. A minha mãe é uma pessoa muito exigente. Ela foi uma excelente mãe. Ela foi uma excelente professora pra gente. Ela é muito organizada, ela cozinha muito bem. Então, seguir o padrão da minha mãe, gente, não é fácil, não. E eu tinha assim, um padrão assim tão alto. A mãe é um ser assim do céu, um ser angelical, que eu pensava, eu nunca vou chegar nesse padrão. Mas assim, sinceramente, se você pensa muito, se você espera todas as coisas da sua vida ficarem prontas para você ser mãe, esse dia não vai chegar. Porque você sempre tem que ganhar um pouquinho a mais de salário. Você sempre tem que ter uma casa um pouquinho maior. Você sempre tem que estar se alimentando um pouquinho melhor. Você tem que estar com um pouquinho menos de peso. E se você espera essa combinação de coisas acontecer, você nunca vai estar pronta. É óbvio também que não dá pra resolver assim, 27 anos, tô velha, sabe? Que era o que eu pensava, tô velha, eu preciso ter um filho. Também não é assim, né? Eu acho que um pouco de planejamento não faz mal a ninguém. Óbvio que o que mais acontece é pessoas sendo mãe super novas ou super mais de idade, sem nenhum tipo de planejamento e tudo dá certo no final, o filho é amado da mesma forma, a mãe é mãe da mesma forma, mas eu sou super metódica. Eu gosto de fazer planilhas, eu gosto de fazer planejamentos, eu gosto de fazer daqui a 2 anos como é que vai ser, sabe? Essas projeções. E eu comecei a fazer uma projeção. Eu comecei pelo... a partir do momento que eu decidi assim, então tá, em 2016 eu vou engravidar, eu não sei quanto, mas eu vou. Aí eu comecei a fazer uns cálculos de enxoval, comecei a fazer assim, um sonhar com a casa que eu morava. Será que cabia um bebê naquela casa? O que eu precisava? E a partir do momento que eu abri minha cabeça para o ser mãe, eu percebi que uma criança não precisa de um berço de ouro, não precisa de um enxoval caro feito na Europa. Uma criança precisa de amor e carinho. E do seu melhor, sabe? Eu converso muito com mães hoje. Eu queria ser igual a você. Sabe, assim, eu acho uma utopia tão grande, sabe? Eu acho que ninguém é igual a ninguém. Cada um tá dando o seu melhor. Então é muito errado isso de você tentar ver. Porque o filho da vizinha já tá dormindo. Porque fulana engravidou e engordou 5 quilos. Você é você, sabe? E é bom a gente ser diferente. Dante acordou. Estão ouvindo como é que ele acorda? Deixa eu pegar. Oi, meu filho. Acordou da sonequinha, foi? Oi, gente. Vem na mamãe que a mamãe tá gravando o primeiro vídeo dela. Vem cá. Bom, como minha proposta no YouTube e no Instagram é mostrar a maternidade real, não tem nada mais real do que a gente tá fazendo alguma coisa e a criança acordar e a gente não conseguir terminar, eu tava quase acabando.
Mas então, assim, eu fico muito feliz de ser, assim, uma referência de inspiração para as pessoas, sabe? Muita gente fala, eu também não tinha certeza se eu queria engravidar e tal, e vendo você se virando do jeito que você consegue sozinha, o Rafael trabalha muito e tal, e você é uma inspiração para mim. Eu fico muito feliz, porque a maternidade é muito gostoso, não é fácil, a gente fica sem dormir desde quando engravida, tem um monte de questões, a gente fica inseguro, não sabe se tá fazendo o melhor, mas, nossa, é muito gostoso. Ver essa coisinha assim, ó, desse tamanho. Tá com 2 meses agora. Como eu sei que esse vídeo vai ser visto durante muito tempo, diferente dos videozinhos que eu gravo no Instagram, ele tá com 2 meses e foi assim que eu comecei a gravar vídeos no YouTube. Então, assim, o que eu falo pra você que tá tentando engravidar é que não existe um momento perfeito, que tudo tá certo na sua vida. É só estar de mente aberta para receber as mudanças que ocorrem com a gestação e depois com o bebê no colo. Mas que é muito gostoso, é muito prazeroso. Tem um negocinho desse. Chegar e falar assim, gente, olha, fui eu que fiz. É muito gostoso. Eu tô curtindo. Eu que nunca brinquei de boneca, né, meu amor? Tô brincando de boneco. Eu troco de roupinha, eu combino, né? E assim vai passando os dias. E eu vou vendo o desenvolvimento dele. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram também. Lá tem uma madruga todo dia e vocês vão acompanhar o crescimento desse mocinho aqui. Um beijo.